Minha irmã, meu irmão, estamos vivendo o tempo pascal. São 50 dias que vão do domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes. A cada dia proclamamos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. O Senhor ressuscitou, está vivo. Venha ao nosso encontro para nos libertar de tudo que nos oprime e nos escraviza. Ele quer cada um de nós vivendo da abundância de seu amor e de sua misericórdia. Ele é a esperança que não nos engana, nem nos confunde. Sua cruz tornou-se para nós símbolo do amor do Pai que vence a morte na ressurreição de seu Filho. Todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá jamais, pois morte não é a palavra definitiva. A palavra definitiva é ressurreição. Nascemos para ressuscitar. Agora, preparemo-nos então para escutar a palavra de Deus. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que sustentava pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana, impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida.
Minha irmã, meu irmão, a leitura de hoje, tomada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1 a 18, é uma reinterpretação teológica do episódio anterior, quando Pedro batiza o centurião Cornélio e sua casa. Aqui, o foco está na reação da comunidade cristã de Jerusalém diante dessa iniciativa ousada, a acolhida dos gentios, sem exigir a observância da lei judaica, no que diz respeito à circuncisão e às tradições judaicas referentes à alimentação. O texto mostra como a igreja primitiva precisou passar por uma conversão de mentalidade para compreender a universalidade do Evangelho. No versículo 2, os circuncisos repreendem Pedro, não por ter pregado, mas por ter comido com incircuncisos, quebrando normas tradicionais de pureza. Pedro então explica com detalhes a visão recebida em Jope, reafirmando que foi Deus quem o conduziu ao discernimento. Aquilo que Deus purificou, o ser humano não pode mais considerar impuro. A repetição da visão por 3 vezes confirma sua origem divina e a importância do acontecimento. Nos versículos 11 a 14, Pedro relata como o Espírito Santo o guiou até Cesareia e como o anjo havia prometido salvação à casa de Cornélio. O versículo 15 é central. O Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Pedro reconhece que a experiência dos gentios é idêntica à dos apóstolos no Pentecostes. O Espírito torna-se, assim, o critério teológico por excelência para a missão e a inclusão. A pergunta retórica do versículo 17 é decisiva. Quem era eu para me opor a Deus? Pedro se reconhece servo de uma vontade divina maior, que ultrapassa as barreiras humanas. A reação dos irmãos em Jerusalém muda radicalmente. Glorificaram a Deus e reconheceram que, também aos gentios, foi concedido o arrependimento que leva à vida. A igreja deixa de ser uma seita dentro do judaísmo para assumir sua vocação universal. Esse texto convida a igreja contemporânea a uma contínua escuta do Espírito e a um discernimento corajoso frente às novidades de Deus. Muitas vezes resistimos a acolher pessoas, culturas ou situações que rompem com modelos tradicionais. Contudo, o Espírito Santo precede a ação eclesial e derrama-se onde quer, desafiando nossos preconceitos. Assim como Pedro foi chamado à conversão de mentalidade, os cristãos hoje são convidados a deixar-se guiar por uma lógica do acolhimento e da inclusão. A missão da igreja deve estar sempre atenta aos sinais do Espírito, mesmo ou especialmente quando ele age fora dos nossos esquemas. A verdadeira fidelidade ao Evangelho está em seguir o movimento do Espírito, que continuamente alarga os horizontes da graça e da salvação. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.